Fala galera, beleza? Estamos de volta a mais um Papo de Craque e hoje está de volta a nossa bancada ele, Leonan Cassali, meu co-host. Você ganhou a vaga no último podcast. Ganhei a vaga? Ganhou a vaga. Fui bem então? Foi bem, nosso podcast com o Mário Jorge foi sensacional. Um abraço pro Mário. Fui escalado novamente então? Foi escalado. Eu acho que né, a gente conversou aqui, nossa diretora também, né, acho que conquistou a vaga. Não sei quanto tempo, porque às vezes o cara pode vir aqui, né? Ele pode vir aqui e jogar muito bem também. Exatamente. Mas não tem problema nenhum. Se tem algum problema, momento tiver ficar no banco... Né? A gente tem bastante tempo aí. Bastante craques. Exato, bastante convidados. E hoje, faça a introdução do nosso convidado. Então, pela primeira vez aqui no Papo de Craque, tá estreando em podcast, ele que falou que estava um pouco nervoso, mas já está melhor. Já está muito mais tranquilo. Nosso querido Gabriel Gazzoni, ó, eu fiquei nervoso agora. Gabriel Gazzoni, é um prazer, satisfação. Obrigado por ter aceitado o convite. Vai falar um pouquinho pra gente sobre a fisiologia dentro do departamento de Clube de Regatas Flamengo, que também já participou da nossa formação continuada, falou um pouquinho dos nossos processos para os nossos professores franqueados. E é um prazer estar aqui contigo, meu irmão. Com certeza, não. O prazer é todo meu. Agradeço imensamente o convite de estar aqui podendo falar um pouco do meu trabalho, da minha função, um pouco do que eu faço, do que eu escolhi fazer, tive esse privilégio. E é muito especial, né? Sempre atender os convites aí, o Leonan já me convidou para a formação contínua dos treinadores da escola. Foi muito especial, foi bem legal. E sempre estar aproveitando essa oportunidade de falar, eu acho que é importante, pertinente, eu gosto. Muito obrigado pela presença. Léo, eu tenho que dar alguns anúncios, eu tenho que fazer alguns anúncios aqui agora, porque a nossa diretora, ela preparou toda uma pauta, entendeu? Então, eu tenho que primeiro agradecer os patrocinadores, tá? Os patrocinadores hoje, a 365 Consult, tá? Se você quer, tá, Gabriel? Se quiser viajar, precisa de visto, tá? Então, só procurar o pessoal da 365 Consult, tá? Que eles, né, agilizam toda a questão de visto, burocracia, né, para vistos americanos. Tá super rápido, super confiável, tá? Vai estar aqui o link na descrição. E também agradecer, né, a nossa casa aqui ao UW Studio. Gostou, Gabriel? Aqui tá bonito pra caramba, né? Muito bonito, bem decorado. Tudo preto e vermelho, tá? Coisa linda aqui. É isso. Então, para você que quer gravar aquele podcast, uma videoaula, um curso, tá? Então procure aqui a galera do UW Studios. Beleza? Acho que é isso no primeiro momento. E para você que já está aí, já curta esse vídeo, já compartilhe, já se inscreva no nosso canal e daqui a pouco tem novidade. Porque estamos lançando, Léo, você sabe, né? Ela voltou. Ela voltou? Ela voltou. A grande Copa Fla Brasil no Maracanã. No maior do mundo, velho. Então você vai ter a oportunidade de jogar no Maracanã, tá? Em 2023, beleza? Então também já clica no link da descrição, porque, né, ela voltou e você vai ter uma experiência única de jogar no Maracanã, tá? E poder ver também grandes craques do Flamengo desfilando todo o seu futebol. Da última vez você teve a oportunidade de jogar com grandes craques do Flamengo, correto? Craques. Foi sensacional. Realizei meu sonho de jogar no Maracanã. Caraca, exatamente. Depois fiquei uns 2 meses sem botar praticamente o pé no chão. Mas valeu pelo sonho. Valeu. Foi bom demais. Machucou, foi bom, machucou né? depois. Machuquei. Valeu a pena. Não, na verdade ele fingiu Me empolguei. Não, ele fingiu. Foi melhor ali pra ele, né? Pô, que oportunidade. Joguei com o lado de Moser, Pet, Andrade, Adílio. Só craque. Eu quero saber o seguinte, tomou esporro de quem? Tomei esporro do Andrade. Possivelmente perdeu a bola e fingiu contusão. Né? Eu passo pra ele e perguntou, você quer que eu corra? Não dá, né, cara? Aí já correu demais. Eu falei, não, fica tranquilo, deixa que eu corro. Bom demais, manda um abraço pra ele. Um abraço pro Andrade, pra todas as pessoas que estiveram conosco, né, no ano passado, pra todos os ídolos do Flamengo. E esse ano vai ter novidade, vai ter muita novidade. Então, pra você que quer conferir, né, que quer estar conosco, tá? Já se inscreve no nosso site da Copa Fla. Beleza? Gabriel, primeiro agradecer, tá? Gabriel hoje, fisiologista, né, do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos começar um pouco sobre você, me fala sobre você, né, sobre a sua caminhada, como que
né, surgiu, né, o interesse pela fisiologia e também, né, como que você chegou ao Clube de Regatas do Flamengo? Bom, minha trajetória começa acadêmica, né? Começa lá em 2014, quando eu entro para a UFRJ, escolho fazer bacharelado em Educação Física. E aí, antes de 2014, de ingressar no curso, eu sempre pensei em carreiras que ou eu seria professor ou eu trabalharia com esporte de alto rendimento. E aí depois eu fui investigando e descobri que eram os dois caminhos que eu gostaria. Jogou futebol? Joguei futsal. Joguei futsal só, mas nunca também nível competitivo. Foi sempre escolinha e aí aprendi um pouquinho, Fez jogava, escola do Flamengo? Não fiz escola do Flamengo. Aí. Na minha época eu não lembro se tinha na minha cidade. Se feito, né? Se tivesse feito, de repente, né? Eu não sei se de repente tinha chegado. Tava ali do lado do Vini. Tava ali do lado do Vini. Com certeza. E aí, eu sempre gostei do esporte de alto rendimento, sempre gostei muito de futebol, uma criança que gostou de futebol. E aí, quando eu decido fazer educação física, eu pensava em trabalhar com futebol, mas ainda não estava muito bem elucidado sobre isso. E aí, logo depois de um tempo, eu tranco a faculdade, porque eu começo a achar que a educação física estava... Começou quantos anos a faculdade, Gabriel? Comecei a faculdade, eu tinha 19 ou 20 anos, se eu não me engano. A gente começa cedo, né, cara? A gente começa muito jovem, né? E o currículo... Fez o vestibular? Fiz o Enem. Fiz o Enem, na minha época eu já peguei o Enem. E o currículo da minha faculdade era, assim, era um repertório de esportes muito grande, né? Então eu queria, assim, estudar anatomia, queria estudar bioquímica, fisiologia, e aí era muito esporte. Fisiologia do exercício, muito esporte, exatamente. Muito esporte. E aí eu cheguei até a pensar em mudar de curso, tranquei a faculdade uma época, falei, cara, de repente vou fazer outra coisa, vou me enxergar em outra área. E aí depois de um tempo, né, de período trancado, eu volto para a faculdade e resolvo botar a cara no futebol. Mas no primeiro período da faculdade eu começo a iniciação científica com fisiologia. Maneiro. Então eu trabalho com fisiologia de bancada. Eu começo a trabalhar num projeto de mestrado e projeto de doutorado que envolve rato, que envolve metabolismo, exercício. A gente botava os ratos em esteira para treinar, assim, era bem legal. E aquilo tudo foi me despertando, assim, paixão por aquilo, né? Gosto pela fisiologia, eu já sentava para estudar aquilo e nem tinha tido contato com a disciplina. E aí, quando eu volto para a faculdade, eu falei, cara, eu preciso me alocar no mercado, porque eu não acho que o cenário esteja muito bom, assim, acadêmico no Brasil, da pesquisa e tal. Perfeito. E aí eu falei, eu preciso saber dar um treino, saber alguma coisa. Vou me formar em educação física. E aí eu comecei a investigar, eu descobri um artigo de um professor de São Paulo que diz o que é a função do fisiologista no futebol. E aí eu começo a descobrir que existe fisiologia, existe no futebol, que pode trabalhar com fisiologia no esporte de alto rendimento. E aí comecei a investigar mais sobre isso. Tive contato com alguns professores também de outras universidades. Então, tem um professor que eu admiro muito, que é o professor Eduardo Pimenta, da UFMG. E aí foi um cara que me ajudou muito na trajetória, me ajudou muito no início da carreira. A gente trocou e-mail, trocou contato, conteúdo. E aí, logo depois eu falei, cara, tenho que estagiar. E aí eu resolvo estagiar com futebol. E aí eu começo a estagiar em outro clube, né? Fico lá um período, tenho uma experiência assim, muito bacana. Começo a estagiar numa área mais dentro do departamento de fisiologia já. Mas base, ainda, profissional? Base. Mas ainda numa área mais dentro da preparação física. Acredito que a gente vai abordar isso em algum momento, mas sim, hoje é muito difícil você separar dentro de um clube ou de um departamento de saúde de alto rendimento o que é, de repente, transição, o que é fisioterapia, perfeito, o que é preparação física, o que é fisiologia. É muito integrado, né? Tá tudo muito integrado, assim, e o ideal é que os profissionais trabalhem cada vez mais em conjunto, né? Principalmente para tomada de decisão. Você passou quanto tempo, Gabriel, nesse clube? Passei 1 ano. Foi qual clube? Fluminense. Começo lá em Xerém, e aí fico 1 ano em Xerém. E aí, em Xerém, eu começo trabalhando mais nessa área de transição, preparação física. Fiquei uns 8, 9 meses lá. Passo disso, vou pro campo. E aí começo a estagiar na preparação física. Porque perfeito, eu falei, cara, eu quero trabalhar com futebol. E eu via muita gente falando, cara, no futebol você tem que passar por tudo. Não adianta você estar numa salinha, no ar-condicionado, vendo número. Quanto mais vivência, melhor. Difícil, quanto mais tem que saber como é que a grama, acho que sujar todo mundo que veio aqui deu exatamente o teu testemunho que passou em todas as áreas. É isso mesmo. Eu acho que é muito importante, assim, você desenvolve um repertório e para tomada de decisão, para solução de problema, acho muito importante. E mais do que isso, eu acho que quando você promove, e aí é uma coisa que eu trago da faculdade, que também foi um outro grande professor que me ensinou, eu acho que quando você promove, submete um treinamento a um atleta, uma sessão, é muito legal que você já tenha passado por aquilo, ou similar, parecido. Então, assim,
quando eu vejo o número, que o atleta correu tanto, o atleta teve tanta velocidade máxima, eu tenho que tentar imaginar e construir na minha mente como é que foi aquela ação no campo acontecendo, sabe? Então, e aí eu vou para o campo. Fico uns 8, 9 meses na transição, vou para o campo, estagiar na preparação física. E aí, né, vou mesmo botar a cara, aquecer, cone, grama pra caramba, sujeira, sol. Bastante sol, sol. Marca de relógio. Bastante sol, marca de relógio. Já fica com o braço bicolor. Algumas ruguinhas. Algumas rugas, dá uma envelhecida. Mas foi uma experiência, assim, incrível, incrível. E aí, logo depois disso, meu contrato de estágio tá perto de se encerrar no Fluminense. Só que eu tive uma relação muito legal com o meu primeiro chefe, que é o Tani Canop, que hoje também está no Qatar, na Aspire, e fisiologista da seleção do Qatar de base. Legal. Então, a Aspire é o maior órgão de medicina do esporte do mundo. É um dos maiores centros de pesquisa e esporte, né, de um modo geral. E aí ele vai para o Atlético Mineiro. Então ele assume a fisiologia da base do Atlético Mineiro e me convida para ir com ele, mesmo como estagiário. E aí eu... Muda completamente tua vida. Rebolo na faculdade para poder... E aí eu fui pro Atlético. E aí eu vou pro... Trancou a faculdade pro Atlético Mineiro, não. Continuava com matricula ativa, porque eu precisava manter o vínculo. Uhum. E aí eu consegui alinhar ali, rebolar para conseguir estagiar lá. Não queria perder essa oportunidade, né? E aí eu fico no Atlético Mineiro também. Aí, quando eu vou... O FRJ, não é isso? É, o FRJ. A UFRJ vai saber agora, Rafa. E provavelmente ele deve ter matado muitas aulas. Não, mas tive muito êxito nas disciplinas. E aí eu vou para o Atlético, e aí no Atlético eu tenho uma vivência diferente. O vínculo, e aí é legal porque o Tani conversa isso comigo. Ele fala assim, cara, eu vou tentar alinhar para você vir para cá, só que eu não consigo te trazer para fisiologia, que aqui não tem estagiário de fisiologia. Você vai ser auxiliar técnico do Sub-12. Caraca! Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, o que você pode fazer é, sei lá, o treino é à tarde. De manhã... Não sabia disso. Ele falou, cara, de manhã, vai lá e assim... É o universo. Vai acompanhando. Coach, meu irmão. Vai acompanhando a fisiologia, o que der para fazer, e a gente vai tentando te puxar quando der. E aí eu falei, beleza. E aí eu chego para trabalhar assim, eu nunca tinha feito um plano de treino, nunca tinha visto um plano de treino. É o Kelson, que foi jogador de futsal, que hoje está, acho que no 14 ou no 15 do próprio Atlético. E aí meu coordenador foi o Ziquinho, que é o Frederico Falcone, do futsal, também um cara muito fera. E aí eu chego, assim, aí eu sento com o Kelson, cara, vamos embora, tem que montar treino aí. Aí eu bato no campo e geralmente as comissões técnicas de iniciação são muito reduzidas, né? Então, assim, a comissão técnica era preparador físico no Sub-13, aí eu, treinador e alguém da comissão ali do lado, assim, o coordenador. E 60 moleques no campo. E eu tendo que dar treino com demanda técnica, com demanda tática. Então, assim, foi legal porque me pôs, né, novamente numa situação de desconforto, de ter que estudar algo. Você teve que aprender algo que... Exatamente, né? que eu não dominava e assim, que não era o meu escopo, né? Não era o meu objetivo. E aí tem alguns episódios que são muito legais, né? Tinha um jogo uma vez, porque lá era futsal e campo. Então os atletas iam fazendo futsal, isso. E aí tem um jogo de futsal assim, que aí eu chego pro Fred, e eu tô todos os dias indo de manhã na fisiologia. Aí eu chego pro coordenador e falo assim, cara, tem jogo hoje e tal, mas eu já arrumei alguém aqui para fazer a função. Será que eu preciso ir mesmo? Eu falei, não, tu tá de brincadeira, né? Tu é auxiliar técnico da categoria, você tá me perguntando se tu precisa ir no jogo. Tava juntando muito agradável, né? Eu queria fisiologia, meu irmão. Aí, depois desse dia, assim, a gente fez uma reunião, aí eu lembro que ele me falou, né? Pô, tu não pode fazer isso, como é que tu não quer ir no jogo e tal? Eu falei, pô, cara, mas eu me identifico muito mais com a área de preparação, de fisiologia. E aí a gente conseguiu remanejar. Eu virei quase que um auxiliar de preparação física. E aí continuei fisiologia, preparação física. Quanto tempo lá no clube? No Atlético eu fico acho que 7 ou 8 meses. Pô, foi pouco tempo. Logo vem a pandemia, né? E aí o Atlético rescinde o contrato de todos os estagiários, até por conta de questão financeira e tal. E aí logo depois eu fico um tempo parado em casa e aí pensando, pô, não sei se eu fico no futebol, se eu faço outra coisa, o que eu faço. E aí surge a oportunidade de ir pro Santos. E aí eu vou pro Santos Futebol Clube como estagiário esse cara também. Teve mais oportunidades no processo dele de estagiário. E ele girou só ali. Passou tudo grande, meu irmão. Foram experiências muito, muito agradáveis, assim. E aí eu vou pro Santos, aí chego no Santos num cenário extremamente caótico. O clube está passando por um impeachment de presidente, a pior crise financeira da história do clube. Quando eu chego,
parece tem uma contratação gigante, assim, de 40, 45 funcionários. E aí o clube todo mudando. Eu peguei a mudança de cultura, né? Às vezes, cara, não tem ali... Não tem o feedback antigo, não tem as pessoas que tem a cultura antiga não tem um processo. Acho que não tinha um processo assim longevo, muito bem estabelecido. E aí, olho do furacão. Olho do furacão. E aí eu acho que na minha trajetória de uns 7 meses no Santos... Virou treinador lá não, né? Não. Na minha trajetória de uns 7 meses no Santos, eu acho que eu peguei uns 3 ou 4 gestores de base diferentes, assim. Que isso? Então, estavam acontecendo transições muito rápidas, E qual era a sua função lá? No Santos eu fui como fisiologista. Assim. Fui como estagiário, né, de fisiologia. E aí já tocava toda a parte da base, porque quando eu chego fisiologista acaba sendo alçado ao profissional. Grande abraço pro Flavinho, né? No Santos eu retomo o contato com o Flavinho. Flávio Sapaz, profissional excelente, um irmão que eu carreguei pra vida. Conheci no Atlético. E aí no Santos, apesar de estar na fisiologia, com o Flavinho eu era quase um auxiliar de preparação física também. Eu ia pro campo, botava chuteira, ajudava no treino, porque eu gosto e eu tenho dificuldade em separar, assim. Quando eu acho que eu me envolvo muito na tarefa quando eu tô ali. E eu acho que é isso. Eu acho que o fisiologista, apesar de terem uma visão dentro do clube, dentro do esporte, do fisiologista ser um cara mais acadêmico, ser um cara, cara de óculos, de jaleco branco dentro da sala, no ar-condicionado. Cientista? O fisiologista é um cara formado em educação física. Então, assim, esse cara pode dar treino, esse cara pode estar com apito, cronômetro, pode estar manejando atividade e ajudando ali efetivamente. Às vezes eu vejo que no futebol a gente tem muito essa distância, né? Às vezes de colocar a fisiologia num espaço mais médico e menos de performance, de alto rendimento, mas que eu não vejo essa distinção, porque eu acho que a fisiologia ela transita ali entre as duas áreas mesmo. Eu acho que a fisiologia ela serve para isso, né? Ela serve ao departamento técnico, serve ao departamento médico, toma porrada dos dois. Porque a gente no meio, quer tirar o jogador, pô. Exatamente. Quer tirar o jogador. O treinador acha que a gente tira o jogador, o médico fica puto que a gente quer tirar o jogador da maca. Gabriel, deixa o Rafa jogar mais um pouquinho. E como é que foi a vinda pro Flamengo? E aí, terminando, eu fico no Santos um tempo e aí recebo o convite de vir pro Flamengo do fisiologista à época da base, que era o Lucas. Um grande amigo também da faculdade, um forte abraço pro Lucas, que conseguiu acesso lá na Liga da Arábia Saudita ontem, eu acho. Grande Lucas, com a equipe que ele tá. Fera. E aí ele me convida para vir trabalhar no Flamengo e ele falou, cara, tem uma vaga aqui de estágio, só que eu nem pensei em você, porque eu tô vendo você no Santos, aí achei que tava tudo bem e tal. E eu falei, cara, eu quero muito voltar pro Rio. Até porque eu preciso terminar minha faculdade. Isso aí a gente está falando de 2 anos. Mas a gente está falando também de uma pandemia. Teve aula online. Com certeza. Né? Então ele não faltou o FRJ. Não faltou o FRJ. Então, o Lucas falou, cara, eu achei que você estava aí já, né, envolvido, tocando. E eu falei, cara, eu quero voltar para o Rio porque eu preciso me formar, obviamente, mas tem uma questão social também. Estava me sentindo já muito isolado em Santos, já tinha rodado Belo Horizonte, Santos. Queria voltar para perto de casa, né? Que eu sou de Petrópolis. Queria estar mais perto numa cidade que... Petropolitano. Cidade imperial. Cidade imperial, com certeza. E aí, tudo aconteceu muito rápido, assim. O Lucas me faz o convite e aí eu falei, cara, casa com a minha vontade de vir, casa com essa questão. E aí logo eu já venho para cá. E aí chego no Flamengo... o meu primeiro dia no Flamengo foi um dia... Que ano? 2021. 21. E aí foi um dia até muito especial pro Mário Jorge também, que você citou mais cedo, porque o meu primeiro dia de Flamengo é o dia 10 de maio de 2021, que é o dia que a gente inicia a campanha do Brasileiro, contra o Palmeiras lá no Allianz. E aí eu chego para trabalhar no Sub-17, trabalhador Sub-17 para baixo. E aí o Lucas está trabalhando no Sub-20, e aí eu começo a trabalhar. O Juninho me recebe, que é o preparador físico, e aí é isso, né? O fisiologista ele acaba ficando mais próximo assim, do preparador físico, né? Dentro de uma comissão técnica. E aí o Juninho é um cara super agregador, assim, uma pessoa, coração, gigante, enorme. E aí o Juninho é aquela cara que te envolve o tempo inteiro no que está acontecendo, sabe? Ele quer você ali participando. O Mário também é um cara assim. A comissão toda que estava na época... Eu lembro que assim. Eu viro pro Gabriel, ele começa a fazer os relatórios e eu falo assim, Gabriel, aqui tem muito número.
Aqui tem muito número, eu não tô conseguindo entender nada. Pelo amor de Deus, me explica isso de outra coisa. Por favor, faz uma apresentação para os atletas, para que os atletas... Porque o relatóriozinho colocava no grupo dos atletas, né? Os atletas precisam interpretar e entender o que é isso aqui. A importância, né? Sim. Com certeza. Tu pediu para ele trazer com legenda. Pedi para trazer com legenda e ele explicar até tudo direitinho. Traduzido. E é muito legal, assim, porque paralelamente eu acabo passando por um período de transição do próprio departamento dentro do clube. Então, hoje o departamento é muito mais estruturado e aí, até entrando no que o Leonan disse, é isso. Assim, quando eu chego no clube, a gente tinha, por exemplo, dispositivo de GPS para atender o sub-20 e muito mal ali o sub-17, sub-16, revezava às vezes no sub-15. E hoje a gente já consegue abastecer do sub-20 até o sub-13. Sabe? E ainda todo o departamento feminino, que a gente também teve uma parceria ali para ceder alguns GPS. Então, não só dentro dessa área, né, do controle, mas o departamento, de um modo geral, conseguiu se estruturar muito bem. Então, acho que a coisa andou e assim, desse modo, a gente traz para os atletas a informação, tenta levar a importância disso, tenta conscientizar. Porque, como eu falei, né, quando eu fiz o meu processo de decisão de carreira, e eu olho para trás, eu vejo que uma delas era ser professor. E eu tento ser um professor dentro do clube. Porque eu acho que, assim, o treinador é professor, o analista de desempenho, o preparador físico, o gestor, o coordenador. Eu acho que a gente é professor o tempo inteiro. Dos atletas e até mesmo da gente, né? Comissão que trabalha. E eu acho que é muito importante nesse processo de educação você trazer o atleta, nesse caso o aluno, para o seu terreno, né? E torná-lo consciente do que está acontecendo. Porque senão é só aquele processo de replicação. O cara não desenvolve uma consciência capaz de ser crítica, né? De desenvolver criticidade para poder... por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que correr tanto? Exatamente. Ou por que o cara está falando que eu não estou me esforçando, ou que minha velocidade está baixa, ou que o meu treinador falou que eu tenho que fazer o gesto para esse lado e não para esse lado. Né? Eu acho que você conscientizá-los, né, os atletas desse processo E trazer essa informação... contextualizar com o treino, com o jogo, né? Então, isso que eu ia perguntar aqui, Léo. Pra gente entender, pra gente explicar também para as pessoas, por exemplo, quais informações, né, que a área da fisiologia vai, né, munir as outras áreas, né, tanto da preparação também como a comissão técnica. Quais áreas que a gente vai, né, digamos assim, avaliar, né, a performance do atleta, como que é, digamos assim, como que passa esse relatório para o atleta, o que tem nesse relatório, lógico que, né, não vai entrar em todo detalhe assim, claro, mas quais informações assim para a gente poder explicar um pouco pro pessoal que está nos assistindo? Acho que um pouco como eu disse mais cedo, a fisiologia para mim ela transita entre o departamento técnico e o departamento médico. Então eu consigo estabelecer elo entre a fisiologia e praticamente todos os departamentos do clube. O que seria a sua definição de fisiologia, por exemplo, para o Gabriel? Difícil. Eu acho que, na verdade, a fisiologia ela avançou de um modo que hoje ela é quase... Deveria até ser chamada, acho que, de ciência de esporte, sabe? Ciência do esporte. Porque eu acho que o fisiologista, pelo menos nas atribuições nossas, pelo menos na base do Flamengo, a gente trata muito mais do que fisiologia. Então, eu estabeleço parceria com o departamento de psicologia, por exemplo, para analisar e quantificar escalas perceptivas. Porque tem uma influência e um impacto muito grande na performance física da atleta. Uma escala de esforço, de sono, de fadiga. Mas eu posso cruzar informações, de repente, de desempenho físico com o departamento socioeducacional. De repente, será que aquele atleta vem de um contexto social dificultoso? E isso pode estar impactando não sei por qual razão, mas pode estar impactando a performance dele. De forma deletéria. Integra em tudo, Rafa, porque ele consegue integrar também a fisiologia com, exemplo, a parte técnica ou o modelo de jogo. Por que o jogador corre mais? Por que o jogador corre menos? Será que o espaço do jogo, o time que jogou com bloco baixo... Então tem diversas variáveis que ele controla e, ao mesmo tempo, ele também potencializa. Por isso que a gente cria um ecossistema e uma comissão, né, integrada ali. Né? Um trabalho integrado com todas as áreas. As ferramentas hoje em dia, Gabriel, que são utilizadas assim, a gente queria que você falasse pouquinho do... Só explicar um pouco da questão do que é avaliado para as pessoas, digamos assim, né, entenderem um pouco. E aí depois a gente vai para as ferramentas, porque aí tem, né, o que você utiliza para avaliar esses pontos. Com certeza.
Então, hoje a gente consegue, por exemplo, estabelecer essas parcerias com outros departamentos, né, que são alguns dentro do próprio departamento de saúde, então com a medicina, com a fisioterapia, com a psicologia, tudo mais fácil, né, porque é dentro da nossa área. Mas a gente também consegue servir esses outros departamentos. Então, os atletas de captação. É extremamente importante que a fisiologia ataque, né, atue sobre esses atletas, para saber qual a condição desses atletas que estão chegando no clube, do ponto de vista físico, né, e fisiológico. Será que esse cara tem condição de ir direto para a categoria do clube? Porque tem que se desenvolver um pouco será mais? que é necessário que a gente faça um trabalho específico com ele para que ele se adeque ao sistema, à metodologia que a gente trabalha nas categorias da base? E aí, como eu disse, o departamento socioeducacional, a gente pode fazer uma ponte ali para ver essas condições dos atletas, se isso traz alguma deficiência de rendimento para eles ou não. Então, ou a parte técnica, a gente pode fazer um casamento das informações também, pensando se isso está atendendo ao modelo de jogo do treinador ou não está atendendo? Será que o modelo que o treinador pensa para a equipe, as valências físicas ou a capacidade física que o time tem hoje é capaz de suportar aquilo pelo ano inteiro? Isso, né? É muito maneiro. Então, eu acho que hoje a fisiologia toma um espaço, ou não toma, né, mas é capaz, é passível de tomar um espaço muito grande dentro do clube e que tem um potencial muito bom para isso, eu acho, para comunicar, para troca de informação. Eu acho que se eu pudesse definir hoje fisiologia brevemente, eu acho que seria isso. Seria um setor que é responsável por transformar os dados em informação, sabe, dentro do clube. E transformar dado em informação de forma rápida no esporte de alto rendimento, eu acho que é essencial, né? É o que faz o cara chegar um segundo na frente, exato. Eu acho. É o que, na minha concepção, faz o cara chegar um segundo na frente, faz tomar a bola, antecipar, sabe? Eu acho que isso que faz andar, assim. Então, a gente estaria analisando, por exemplo, toda a parte de velocidade, toda a parte de resistência dele, né? Força, tudo isso. O departamento de fisiologia, essencialmente, é o departamento que faz essas avaliações, é responsável pelas avaliações das capacidades biomotoras dos atletas. Então, a gente faz todo o monitoramento, né, das demandas dos atletas. Então, a gente faz uma avaliação de força máxima, faz avaliação de força isométrica, de diversas manifestações de força. A gente faz avaliação de velocidade e também faz avaliação de resistência. A gente divide basicamente nessas 3 caixas de capacidades biomotoras. E, a partir dali, a gente tenta gerir o caos que é o calendário de futebol brasileiro, de base. Sim. Para você para você poder utilizar o melhor de cada atleta, né? Eu acho que esse é o principal objetivo da fisiologia, aumentar o rendimento, aumentar em quantificação, em número, mas em longevidade também. Perfeito. E diminuir, né? E diminuir ao máximo a incidência de lesão. E aí, por que eu digo incidência e por que eu não falo, tipo assim, zerar a lesão? Porque eu acho que é muito importante que todo mundo saiba, principalmente quem é fisiologista, que eu acho que a fisiologia fica muito mal falada também, porque eu acho que tem muita gente que não interpreta ou não posiciona muito bem as coisas. Mas o futebol machuca. O futebol é um esporte que vai exigir do atleta que vá a valores submáximos do corpo humano. Então, assim, não é xadrez, que o cara não vai precisar levar o posterior de coxa dele no máximo a 36 km por hora. Então, no futebol, esse tipo de ação... de contato também, é esporte de contato além das lesões traumáticas. Então, assim, é um esporte que vai machucar. Então, nenhum fisiologista, nenhum preparador físico, nenhum médico vai zerar a lesão no clube. A gente tenta mitigar as lesões, a gente tenta amenizar. A gente pode, de repente, fazer com que seja menos... que a magnitude seja menor. E é isso que vocês entregam também de informação, de chegar para a comissão técnica e poder entregar o seguinte, esses atletas aqui estão com um desgaste maior do que esses, ou tem uma tendência a ter tal lesão, ou desenvolver isso. Né? E aí as pessoas, né, a comissão, ela toma uma decisão em conjunto, né, com aquelas informações. Isso, com certeza. Hoje no Flamengo, primeiro a gente consegue fazer essa reunião internamente dentro do Departamento de Saúde. Então, todo dia a gente tem uma reunião bem cedo, onde a gente discute esses casos, para poder depois levar à comissão técnica já a decisão e o posicionamento do departamento. Porque aí também acho que a gente leva a informação até com mais peso do que levar, né, simplesmente de um departamento. Isolada, a gente, né? Isso.
A gente já passa o posicionamento do departamento. Então, a gente já reúne ali médico, fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo, nutricionista. E aí a gente passa caso a caso, destaca os casos que são, né, mais importantes ali daquele dia ou de alguma ocorrência que teve no dia anterior. E aí a gente já prontamente já vai passar a comissão, o que foi decidido para aquele atleta do ponto de vista do departamento de saúde. E aí pode ser que haja uma outra reunião, que aí às vezes o cara da área técnica vai brigar pelo atleta ou qualquer coisa e a gente vai... Quer fazer mais um pouquinho? Deixa o meu atleta... E aí a gente vê o seguinte, com essas informações do Gabriel, que nada é por acaso, né? Não. Por exemplo, o resultado final, né, o resultado, por exemplo, né, do Flamengo ir muito bem nas categorias de base, né, ganhar bastante títulos, você vê que nada é por acaso. Tem toda uma estrutura, tem toda uma gama de profissionais que estão ali, né, cuidando de todos os atletas que estão ali para tirar, né, o máximo desses atletas, né, que possam, né, proteger a saúde e também que eles possam performar dentro de campo e que no final nada é por acaso. E aí você vê que, né, um clube às vezes que não tem essa visão, ele, né, também não vai ter esses resultados. Exatamente. É uma construção, né? Uma construção de vários departamentos que estão extremamente conectados para que, meu irmão, o atleta consiga performar, para que o aspecto coletivo também consiga performar para buscar os resultados, cara. Para que a bola bata na trave e entre, né? Exato. Para que aos 43 minutos do segundo tempo, o Pet vai lá e faz um golaço e dá o título brasileiro do Sub-17 do Mengão com o Mário Jorge. Com certeza. Tava lá na arquibancada de Volta Redonda, comemorei muito. Tava lá comemorando? Com certeza. E é exatamente isso, assim, uma frase que eu acho que é muito batida, né, hoje no futebol, muito discutida. Aliás, duas, né? A primeira é que quando o atleta tá lá no Maracanã com, sei lá, 90, 70 mil pessoas e faz o gol, pô, tem uma porrada de gente, assim, uma penca de gente por trás dele que ajudou a dar aquele chute, né? E não só naquele ano, naquele momento, naquele dia, mas eu acho que durante toda a trajetória, o lastro, né, ali, esportivo dele. E outra coisa também que é muito falada hoje, que já é sabida, que base é investimento, não é custo, né, cara? Então, cada vez mais a gente vê... Agora, essa semana mesmo, saiu um estudo da CIES de futebol, que é um centro internacional de pesquisa. O Flamengo é o maior formador, né? Falando que o Brasil é o maior exportador, o maior exportador de atleta do mundo. E se você pegar as 5 principais ligas europeias, nos últimos 5 anos, o Brasil é o país que mais exporta atleta para essas ligas também. Então, assim, a gente continua sendo um celeiro absurdo de jogador, de talento de atleta nesse esporte. E aí os clubes precisam entender que a gente precisa investir cada vez mais nisso, né? E controlar isso, para que não seja, para que a gente possa potencializar e cada vez menos desperdiçar talento. Que é uma área que, por exemplo, a fisiologia pode atuar muito também, dentro da maturação biológica, onde a gente tem essa faixa de atletas ali atingindo o pico da velocidade de crescimento, tendo uma mudança corporal, e aí às vezes o treinador é pressionado porque precisa entregar resultado e ele precisa optar pelo cara mais velho, mais forte, mais burucutu, que já está mais maturado, para poder ganhar e abre mão do cara que é técnico, mas que às vezes poderia ser um potencial. A gente vê diversos casos aí. Isso é uma reflexão que uma reflexão que eu acho muito, que né? Vai ser discutida para sempre, por muito tempo ainda no futebol, né? E às vezes você abre mão de potencial técnico em detrimento daquele resultado, mas que diante do processo teria sido melhor uma reflexão fazer outra escolha. Que a gente, e existe o contrário também, né? O atleta que é maturado e que é bom. Sim. E que de repente teve a maturação um pouco mais precoce, né? Mas ainda assim conseguiu desenvolver. Perfeito. Fisiologicamente falando, cada um tem sua com certeza individualidade biológica, né? E eu acho que, por exemplo, o clube ele também, e a comissão, ela tem liberdade, digamos assim, para ter tanto às vezes o atleta que já está maturado, quanto também aquele atleta que, né, hoje a gente vê potencial, ele vai se desenvolver, mas não agora, como foi o caso, né, do próprio Paquetá também, que o clube, né, manteve, né, enquanto outros, né, digamos assim, subiram, jogaram antes, mas que hoje, no cenário atual, não estão, né, em tão evidência quanto o Paquetá está, né? Perfeito. O Paquetá teve sua trajetória na base, um menino extremamente pouco maturado, né? Maturação dele extremamente tardia. E jogava alguns jogos, outros não jogava, e depois foi sim, se eu não me engano, a maturação dele foi lá pro Sub-18, Sub-20 ali, que ele começou a crescer, se desenvolver, ficou forte, aí foi embora.
E aí você vê também, né, casos diferentes, por exemplo, do Vini, né? Que já foi um atleta que, né, ele já conseguiu, já se desenvolveu bem, e né, conseguiu. E jogaram juntos ali no profissional quase e idades completamente diferentes, né? O Paquetá na época eu acho que tinha 20. Paquetá 97, o Vini 2000. São 20 e o Vini tinha 17, não era isso? Isso. Era mais ou menos isso. O Vinícius, eu acho que desde o 16 ele já tá no sub-20, né? Se eu não me engano. Já. Se eu não me engano, desde o sub-16 ele já tá no 20, aí depois quando no 17 ou no 20 ele já tá no profissional, então... Ficou muito pouco tempo, né? Ficou muito pouco tempo. No profissional. Existem alguns casos de alguns atletas que tem essa maturação um pouco mais precoce. E se a gente for ver em alto nível, por exemplo, eu lembro perfeitamente, teve uma competição sub-15. Inclusive o treinador era o Mário Jorge. Eu estava numa competição Aldeia Cup, eu treinador do sub-13, geração 2006. E o Mário Jorge era treinador do sub-15, geração 2004. E, cara, o Hendrick, teoricamente, ele era para jogar na minha categoria, sub-13. E ele jogou na categoria do Mário Jorge no sub-15. Ou seja, eu era praticamente 2 anos de diferença. E ele já mostrava ser um jogador extremamente, aí falando fisiologicamente, extremamente potente, extremamente rápido. É impressionante jogando, no nível, teoricamente, de jogadores idade, 2 anos mais velhos que ele. E ele sub-13, e eu olhava aquilo e falava assim, cara, não é possível que esse menino seja 2006, sub-13 e tá jogando sub-15. E aí, quando eu fui me aproximar, né? A gente se aproximava, eu falei, cara de moleque mesmo, garoto. Tem cara, né? E biologicamente falando, o menino extremamente... Nasceu, né? Nasceu com aquela valência, capacidade, com aquela capacidade. Mas a gente consegue também perceber, por exemplo, alguns atletas que se valem mais do porte físico e outros que se valem, né, da questão técnica também. Porque, por exemplo, eu acho que o Hendrick, ele devia aliar os dois. Sim, né? Ele tinha um porte físico, mas também era um atleta muito técnico, né? Mas Com a gente certeza. vê, né? E antigamente a gente via muito só a parte do outro, às vezes, né? Da questão mais... Fragmentava ele só um forte ali. Forte, exato, né? Não, é uma composição, né? Dos pilares ali, né? E acho que além disso também isso varia de acordo com a posição, né, que o atleta desempenha no campo, de acordo com a função que ele desempenha no campo. E para além disso, acho que o futebol ele te proporciona, diante de diferentes ideias de jogo, modelos de jogo, clubes, ligas, né? Porque a gente sabe que tem diferença da qualidade do futebol, da velocidade, né, do jogo de uma liga para outra. E então acho que o futebol ele te proporciona pessoas com diferentes biotipos, diferentes capacidades físicas, praticarem o esporte, até mesmo em alto rendimento. Perfeito. Por exemplo, às vezes um zagueiro não vai precisar de tanta velocidade quanto um ponta, né? Isso. Um atacante. Ou um atacante não vai precisar de tanta agilidade quanto um ponta, né? Com certeza, E aí são pessoas diferentes jogando o mesmo esporte, né? É que a gente, quando vai olhar... Quando a gente olha o jogo, e é natural mesmo, a gente olha o jogo como uma dança, como um todo mesmo, né? A gente não fragmenta. Mas se você fosse olhar isoladamente o jogo, os 90 minutos de um atleta específico, ou pudesse comparar isso em posições, né? Você veria que o jogo, de repente, de um volante, ele vai ficar aqui, assim, e vai transitar no máximo aqui, e que de um ponta e de um lateral vai ser aqui praticamente o tempo inteiro. Sim. E aí, por consequência, vão ter demandas físicas diferentes. Né? Entrando nesse... Aí uma pergunta, uma curiosidade. Existe alguma posição, né, que tenha, digamos assim, uma tendência de desgaste maior? Por exemplo, você falou de um lateral. Lateral, ele tem uma função que ele pode tanto avançar quanto, digamos assim, deslocamento defender. Teoricamente é maior espaço, né? Exato. Então, às vezes, nas distâncias, né, às vezes, quando a gente vai medir, né, esse lateral, ele correu, às vezes, né, não sei se às vezes o dobro, né, mais 30%, 40% mais do que alguma outra função. Isso, né? É super natural. Eu acho complexo responder isso, né? Porque... não, deixa o Gabriel responder, mas eu acho complexo por questões do jogo, Depois eu né, quero a tua resposta, vai lá. Eu respondi que é super natural isso acontecer, né? Essas diferenças a título de percentual entre as posições. Mas, do meu ponto de vista de experiência prática, eu acho que os atletas que mais sofrem são os laterais. São os laterais? Na minha experiência prática, são os que mais sofrem. Porque, durante a maior parte do jogo, o lateral ele vai percorrer esse corredor, né? Corredor lateral do campo. Só que com uma faixa muito grande. Geralmente, ele recebe bola de espaço,
né? Ou bola longa, ele vai ter que... Ou geralmente ele vai correr para trás para poder... Alguma ultrapassagem, alguma coisa assim. Só que quando o treinador... tem gosta de jogar com ala, gosta de jogar com lateral por dentro, ou mesmo em muitos momentos do jogo que o lateral tem que trocar com o extremo vai atacar o espaço, o lateral vai jogar por dentro, irmão, troca com o volante. A nomenclatura então, que ele tá usando, ele aquele momento lá que ele foi auxiliar técnico, tá vendo? Ele é o treinador, pô. Não, que nada. Então eu acho que isso acontece muito no jogo. E aí, do meu ponto de vista, o lateral é o cara que ele tem uma exigência por velocidade muito grande, só que não só ações isoladas de velocidade, porque ele precisa aguentar os 90 minutos de jogo. Então tem uma demanda de resistência muito grande. Só que como ele joga o tempo inteiro, ele joga por dentro, ou então ele chega no fundo, para e cruza. Então ele tem ações de frenagem o tempo inteiro. Então a carga também, por exemplo, de adutor também é alta, como de posterior, como de anterior. Então, na minha concepção, a exigência maior do jogo são dos laterais. Que aula! Na minha concepção. Agora na sua concepção. Não, agora eu já tô super convencido. Não, o que você ia falar? O Gabriel é especialista, é um fisiologista. Não. Vou falar. E assim, ele tem todos os dados ali, de fato, para poder... os dados quantitativos ali, né? Os números. E eu ia vir mais para uma análise mais qualitativa, porque... Eu tô com ele, tá? Só eu ia achar complexo, por quê? Porque o jogo tem diversas variáveis, né? Diversos deslocamentos. Por exemplo, você vai jogar, de repente, com um time que joga em bloco alto, né? Vai te marcar em bloco alto. De repente, pode ser que o lateral, vou dar um exemplo, não saia tanto, né? E, de repente, vamos supor que o bloco alto dos caras tá sendo bem eficiente e a gente não tá conseguindo progredir. Então, talvez o deslocamento desse lateral não seja menor. Ou então, se a gente for jogar numa bola longa e jogar com ala, de repente o ala mais avançado e fazer uma bola longa na profundidade, aí sim ele vai ter um deslocamento maior. Eu ia falar justamente nessas questões de complexidade. Só que, quem sou eu para poder falar de um cara, do Gabriel, que é fisiologista, tem todos os dados ali, todas as relações. Eu acho que o Gabriel, números, que ele chegou... porque dentro da experiência dele, eu acho que ele chegou numa média, né? Porque tem essas variáveis do jogo, mas eu acho que numa média... num diagnóstico maior, né? Mas é que o Léo deu o exemplo de um time retranqueiro, né? Que meu exemplo é do time do Mário Jorge, que são 5 atacando a última linha, a lateral sprintando. Tá vendo? Esse é o jeito Flamengo de jogar. Exatamente. Você sabe muito bem, né? Não, mas... Já foi treinador da base, sabe muito bem o jeito Flamengo de jogar. Exatamente. Não, mas pior que o Léo tem total razão, assim. O estilo de jogo, né? Influencia muito, né, Gabriel? A ideia que o treinador tem sobre o jogo, o que ele quer impor na equipe de demanda técnica, tática nesse caso, faz total diferença da demanda física. Tanto é que uma das avaliações que a gente faz é uma foto de calor, né? A gente faz uma foto termográfica, faz um termograma do atleta, porque isso tem uma alta correlação. Explica um pouco isso pra gente, porque a gente fala muito disso, né? Se mostra muito isso Imagem também. de às vezes, termografia. né? Exato. Explica pra gente como que é feito, e aí dentro da pergunta que o Léo ia fazer quando a gente perguntou um pouco dos dados, quais mecanismos e ferramentas hoje a fisiologia tem, né, para avaliar esses atletas e para dar esses indicadores para a comissão técnica? Eu vou tentar dividir em algumas caixas. Tá. As avaliações físicas que a gente faz, por exemplo, de pré-temporada, seriam, algumas avaliações de força. Então, a gente usa plataformas de salto, né? A gente usa outros equipamentos que são capazes da gente medir força isométrica de adução ou de abdução, bem como extensão ou isometria de extensores de coxa. Então, são alguns equipamentos que são específicos para uma determinada musculatura, agrupamento muscular ou ação. A título de monitoramento de carga de treinamento ou de jogo, a gente monitora por dispositivo de GPS. Então, os dispositivos de GPS recebem um sinal de satélite. Dá tudo. Eles recebem um sinal... A gente está conversando com uma empresa... Faz gol, meu irmão. De GPS. Que legal. Recebe o sinal de satélite, de GPS, e aí isso é transmitido para um tablet onde a gente consegue acompanhar em tempo real. Perfeito. Então, eu estou no campo, o atleta acabou de dar um sprint, eu consigo ver qual foi a velocidade que foi atingida naquela ação.
Então, acho que isso também faz toda a diferença, como você estava falando, né, na qualidade que a gente tem do trabalho dentro das categorias de base do Flamengo. Acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer no Sub-15 hoje. Qual clube, de repente, faz isso no Sub-15? O Gabriel, o Vini teve aqui, né? Uhum. E a gente trabalhou muito tempo juntos, né? E o tablet, o Vini ficou o tempo inteiro com o tablet na mão. E, cara, é treinador. Isso acontece com todo mundo, todo membro de comissão técnica. Lógico que a gente tem que ter um olhar mais amplo para entender. Só que, às vezes, eu ficava louco porque, às vezes, algum movimento que eu queria fazer não saía. Uhum. Não saía do jeito que eu queria, não saía. E o Vini, Leonardo, bateu aí, cara. Bateu já a métrica. Essa é clássica. Bateu, tem que tirar. Eu falei, pô, Vini, só mais um pouquinho, cara, porque eu não consegui fazer o movimento, não sei o quê. Porque o que eu queria como objetivo não foi, sim, entendeu? Mas, de repente, o objetivo ali físico ali já foi. E se eu pudesse se passasse um pouquinho, podia gerar algum problema, alguma coisa, né? E eu ficava com ele direto, porra, Vini, calma aí, cara. Calma aí. É sempre aquela... É o equilíbrio, né? O meio termo, né? É o meio termo. Não, foi muito legal. A construção que a gente teve ali no Sub-14 na época com o Léo, quando estava à frente, foi muito legal. Porque foi isso, assim, era uma categoria que não era suprida com dispositivo de GPS, então a gente não fazia ideia do que a categoria rodava, de quanto... As referências, né? De quanto era o treino eu lembro de que a gente teve que, de quanto dosar ir lá pra bastante. sala pra montar o certinho microciclo, Foi, com porque certeza. a gente estava um contexto totalmente aleatório, não tinha embasamento e referência de nada. Porque a gente tem muita ainda... Hoje já melhorou, assim, já avançou, mas ainda carece de muita investigação científica com o futebol, principalmente de base, e principalmente nas categorias menores. A gente acha muito trabalho com Sub-17, com Sub-20, Sub-18, 21, profissional, mas nas categorias menores é pouco investido e, em consequência, você tem pouco material, vai ter pouca produção científica. E aí... Quando a gente vai monitorar o Sub-14, a gente não tinha noção do que acontecia. E aí, o Leonan dava uma carga assim, extremamente alta. No começo. Aí, sendo taxado aí, ó. Aí, sendo taxado. Não, mas isso pode ter seu ponto positivo. Lógico. Calma, ó. Tem que estar vendo, tem que saber se posicionar. Tem momentos que tem que dar uma carga muito alta. Mas foi como ele disse, assim, estava num contexto bem caótico e aleatório. Não estava uma coisa com uma progressão, sabe? Que a gente, quando você vai fazer um plano de aula, que você vai fazer uma progressão da aula, ou no próprio treino dele, sim, que ele começava com uma atividade, ia para uma médio complexa, depois uma mais complexa. Só que na carga ele não estava me atendendo a isso. Uhum. E aí a gente, nem ao preparador físico. Aí conseguiu introduzir, e aí, né? A gente equilibrou tudo. Quando a gente coloca o GPS lá na categoria, a gente consegue ver o que está acontecendo. E aí o Leonan vai lá na sala, o Vini também, que é, um abração pro Vini também, outro profissional excelente, adoro. E aí vai lá também, a gente começa a fazer reuniões, assim, acho que quase toda semana. E aí começa a estruturar, assim, bem... Toda semana. E aí, Gabriel, tá certinho? Não sei o quê. Não, Léo, tá ficando legal, não sei o quê. Só que eu acho que esse dia aqui, de velocidade, exemplo, a gente tem que aumentar o nível de velocidade, porque se a demanda do jogo tiver velocidade, tu não vai dar essa resposta. Então a gente conseguiu equilibrar foi o que ele falou aqui, entendeu? Da questão às vezes a carga ela tem que ser maior em determinado dia, mas não... E lá a gente criou um lastro tão grande, foi. Porque a gente teve uma competição fora, que a gente teve, em 8 dias, a gente teve 13, 14 jogos. 13 jogos. 13 jogos, dias, as duas ibas. Foi pra lá em... Madrid, Cascais. Madrid e Portugal. Cascais e Madrid. E aí, cara, a gente não teve nenhum atleta lesionado. Foi. E a gente teve uma média, se eu não me engano, de cada atleta percorrendo, eu acho que foi total 60 quilômetros. Você me falou, né? Foram quantos jogos Foram 13 jogos, né? Mas teve um dia de 3 jogos, né? Teve um dia que a gente disputou uma final, que foi o terceiro jogo, foi a final. Terceiro jogo do dia foi a final. O 13º jogo e o terceiro jogo no dia. Que a gente foi pra final contra o Bet, que era uma equipe extremamente forte. Que os atletas viraram pra mim e falaram assim, Leonan, não dá. Não dá. Eu não consigo, não dá, não tem como. O ambiente, né? O ambiente não é um ambiente que talvez seja tão favorável para que os atletas recuperem, porque é jogo atrás de jogo. Não tem jogo como. Atrás de jogo. E a gente de madrugada lá, a gente na Europa, o Gabriel aqui, a gente na madrugada mandando informação para ele, mandando dados GPS, ele fazendo todo o relatório pra gente, enviando de volta pra gente, a gente vendo quem poderia dar mais. Pô, o trabalho foi muito legal, né? Foi muito legal essa construção que a gente teve. Eu entendo. A gente tava fazendo... Essa semana eu fiz uma reunião com uma empresa exatamente de GPS. Cara, é caro. É caro, mas pô. é uma informação caro. assim... Cada que GPS é muito custa legal. quanto? Se eu não me engano, é alugado, né? Mas se eu não me engano, acho que era em torno de $1.000, alguma coisa assim,
quando vendiam, né? Agora é só aluguel. Você nem consegue comprar mais o dispositivo. Posso dar o spoiler aqui? Pode. De quanto é? Será que eu posso? Pode. Não sei. É só não falar o nome da empresa. Só não falar o nome da empresa. Quase 8 mil por GPS por dispositivo. Bate com o que eu falei. 8 mil por GPS? Por dispositivo. Caraca. É isso. É muito caro. É uma tecnologia muito cara. É uma tecnologia muito cara. Assim, entrega bastante. Sim. Mas é muito cara. Uma tecnologia extremamente cara. Não, exatamente. E aí a gente tá... Eu tô dando spoiler aqui do que a gente quer fazer. E aí a gente quer fazer algo que vai ser bem disruptivo, assim, no mercado de escola de futebol com essa ferramenta. Maneiro, porra. E aí vamos ver, porque vai dar tudo certo. Se precisarem da ajuda de um fisiologista, já podem contar. Já estamos aí. Podem usar o do Eu acho muito importante. Eu sempre acreditei e acredito muito que quanto mais a gente tiver embasamento científico e trazer para nossa modalidade, sem dúvida nenhuma, a gente vai cada vez mais capacitar o processo. Com certeza. O Gabriel falou muito sobre de todos esses... de tudo que envolve, né, o fisiologista. É lógico que em alguns momentos lá a gente fala, a gente podia botar mais um pouquinho, não sei o que, tal. Só que eu acho que a comissão técnica, junto com todos os departamentos, todos têm que ter um olhar, né, amplo para todo o processo, para que a gente possa dar a autonomia para cada departamento ter a sua construção e ao mesmo tempo se colocar ali para que se sinta pertencente dentro do processo para o objetivo principal, que é o desenvolvimento do atleta e ao mesmo tempo o desenvolvimento do aspecto coletivo para buscar os resultados, né? Com certeza. E a gente teve lá em 2022, onde a gente teve ano passado, né? Onde a gente teve essa oportunidade de poder tá junto ali diariamente, na semana, para fazer uma construção. Foi muito legal, cara. Foi muito legal e todas essas variáveis que ele falou, fisiologia, psicologia, a fisiologia com a psicologia, qual a demanda cognitiva, mental que o menino precisa, que interfere de fato no aspecto físico, que de fato também interfere no aspecto técnico, ou seja, é tudo ali integrado ali para a construção do ambiente mais favorável possível, cara. É maneiro pra caramba. Com certeza, é muito maneiro. É isso que sempre me chamou muita atenção no esporte, assim, né? Quando eu era pequeno não tinha noção disso, né? Mas eu acho que a gente é apresentado depois a possibilidade dentro do esporte, né? Mas assim, eu sempre bato nisso. Até na faculdade, eu acho que falta muito. A gente fica sabendo muito pouco do que acontece. Muito pouco. Os muros dos clubes são muito altos. São muito altos. Eu acho que isso é uma barreira que a gente precisa vencer. É por isso que a gente está aqui, né, Rafa? Exatamente, para a gente poder dar informação de qualidade para as pessoas. Né? Com certeza. Porque a gente sabe que, né, a gente tem uma gama de alunos, de atletas, né, e de pessoas que têm o sonho, né, de jogarem futebol de alto rendimento profissionalmente, mas a gente sabe que a grande maioria acaba ficando pelo caminho. Mas não quer dizer que ela não possa trabalhar com o futebol, né? E em diversas áreas, que nem a gente está falando aqui. Área de fisiologia, de preparação, né? Área de psicologia. Tem várias áreas que têm atuação, né, preponderante para os resultados finais, para a gente ver, para o Mário Jorge chegar lá e tal, e conseguir, né? Com certeza. O título de campeão brasileiro, né? Da Copa do Brasil, Sub-17, tem um trabalho de toda uma comissão técnica e ele falou aqui também sobre isso, né? Passa por muitas mãos, né? E todo mundo tem que, de fato, entender que todas essas mãos que participam desse processo têm a sua importância e que é muito determinante no produto final, no resultado final, e essa construção tem que ser cada vez mais valorizada. Então, não é o treinador, não é o preparador físico, são todos que estão liderando esse processo aí para que a gente possa cada vez mais desenvolver Vinícius Júnior, desenvolver atletas que vão chegar num nível profissional, times que vão conseguir buscar resultados e ser campeões na base. É muita gente, Rafa. Muitas mãos. Perfeito. E eu acho, Gabriel, o que você poderia falar, né, para, por exemplo, para esse aluno, para esse atleta que quer se preparar, que quer, digamos assim, ter um rendimento melhor dentro de campo, né, estar preparado para, às vezes, para as oportunidades. A gente sabe que muitos estão correndo de oportunidades, né? E às vezes a gente sabe, né, no processo de avaliação, que às vezes o atleta ele tem técnica, ele tem condição, mas às vezes ele chega num nível físico completamente diferente, né, do nível dos atletas que estão no clube. Como que a gente poderia, digamos assim, auxiliá-los assim nessa caminhada? Eu acho que para os atletas que hoje têm alguma dificuldade do ponto de vista físico,
é complicado porque o jogo se tornou muito físico, né? Então, antigamente a gente tinha um jogo muito técnico e então você mais via... espaços, né? Você via lances em que, o atleta dominava uma bola, dava 3, 4 passos, assim, percorria 10, 15, 20 metros e não tinha ninguém que... Dava um giro no eixo. Tinha ninguém que chegava giro no eixo, eu não sabia, tá vendo? Tô aprendendo. E aí ele tinha mais espaço para jogar, tinha mais tempo para pensar. E hoje o futebol tá muito intenso. Dinâmico, né? Então, assim, e o esporte de alto rendimento é excludente, infelizmente. A gente concordando ou não. Então, eu acho que é importante o clube, cada vez mais, se munir de profissionais, até mesmo de outras áreas, e aí ter mais gente da escola, ter mais gente de outras atividades, ensinar para esse atleta um outro idioma, ensinar conhecimento de informática, dar repertório de outros esportes, de repente, trazer gente para fazer palestra de economia, sabe? Eu acho que cada vez mais é importante a gente conscientizar o atleta, e é engraçado que a gente fala disso no começo, né, hoje, e é o que eu acredito mesmo. Eu acho que a gente tem que educar os atletas por isso, porque o esporte de alto rendimento é excludente. Então, esse cara precisa se formar como atleta, mas como ser humano, como cidadão. Porque se chegar no sub-20 e ele não der conta de virar atleta profissional, né? Ele tem que ter um plano B. Ele tem que ter um plano B, ele tem que ter E a vida no futebol, ela é um trabalho. A gente vê os atletas do sub-11 que tem uma responsabilidade que talvez eu com 17 não tivesse. Exato, sabe? Né? Cara, conta um pouco disso, porque isso é legal, né? Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma visão muito romântica do futebol, correto? Do jogador de futebol. Porque elas veem só... a ponta do iceberg. Exato. A ponta do a iceberg. hora que o cara ele está entrando ali no Maracanã lotado, né? Que tá tudo bem, tá tudo certo. E não vem todo o processo que ele passou. Com certeza. Conta um pouco do que, digamos assim, uma categoria de base, uma categoria de sub-11 tem que abdicar, qual que é a carga para eles verem, digamos assim, cara, se eu quero isso, realmente eu tenho que me preparar para isso. Né? Partindo de cima para baixo, ontem eu estava numa palestra que o Diego, né, ídolo do Flamengo, até... Sensacional, né? Palestra fenomenal. O Diego até trouxe um dado que me chamou muita atenção, que eu achei muito relevante, assim, que, se eu não me engano, mais de 95% dos atletas de futebol, profissionais de futebol, ganham um salário inferior a 5 mil reais por mês. É isso aí. Então, assim, quando a gente vê... um jogo, né? Quando a gente vê um jogo domingo, quarta na televisão, né? Ou quando a gente vê um atleta comprou uma casa milionária, qualquer coisa, a gente acha que aquele ali que é a realidade de todo atleta de futebol. Só que aquele cara já é exceção, máxima. E aí, para esse cara chegar lá, o que ele tem que passar desde... Aí agora a gente vem aqui para baixo, né? E cada vez mais está mais precoce. E aí também, a gente concordando ou não, existe uma especialização precoce no esporte de alto rendimento. E aí, hoje o Flamengo, por exemplo, inicia no sub-6 ou sub-7, se eu não me engano. Sub-6. Então, pensa que o atleta com 5 anos, ele tem um horário para chegar no treino, tem um horário para ouvir a explicação do treinador, que vai ser mais lúdica, vai ser mais didática, vai ser mais... É um compromisso. Ele tá lá. É um meio competitivo. É um ambiente competitivo. E por mais brincadeira que ele esteja fazendo, o jogo tem que acabar com um gol a mais pro time dele. Porque senão não vai ser interessante aquela semana, aquela próxima semana. É choro, é muita coisa envolvida. Assim. Ele vai ter que performar. Sim. Então, E às vezes ter um nível de estresse e um nível de cobrança que naquela idade... ele não teria em outra situação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa... que a psicologia é muito difícil, né? A mente é muito difícil. A mente é muito difícil da gente dosar, né? Não é matemático, né? O corpo humano é biológico. E isso é o mais incrível. Então, não são 2 mais 2, são 4. E então, qual que é o limite, né? Qual que é o limiar entre o esporte traz... valores e agrega muito na formação do cidadão a ponto de saber lidar com a frustração, saber lidar com a vitória, com o choro, com o sorriso, enfim, com a derrota. Mas até que ponto a gente está ultrapassando essa linha, essa barreira e, de repente, né,
levando para crianças de 6, 7, 8, 9 anos emoções que, de repente, responsabilidade, pressão, cobrança, que eles não deveriam ter nessa idade. Então, acho que isso que é muito importante a gente saber separar dentro do clube. E então, a gente vê um atleta de sub-6 hoje que já tem horário para chegar, para treinar, horário para sair, e esse cara vai ter, até o sub-20, pelo menos 13, 14 anos nessa rotina. Então, irmão, e o muita cara coisa chega no pode mudar, sub-17 né? estafado, e eu já acho não tem legal mais você condição falar isso, de mental, dar conta. mental. Ele não aguenta mais ver uma bola, talvez, exatamente. sabe? Estresse mental, físico, técnico, tático. O cara, meu irmão... Eu tenho alguns amigos que jogaram, né, profissionalmente, e que eu vou te falar uma coisa aqui. A maioria deles perguntar o seguinte: gosta de futebol? Assiste futebol? Não. Porque foi o que você falou. Às vezes... Porque não é mais prazeroso. Exatamente. Virou. Não é mais prazeroso. Perdeu o prazer. O cara, se você tá inserido no ambiente... A gente... Se é a gente não estiver inserido no ambiente de onde a gente se sinta pertencente e, ao mesmo tempo, a gente sente prazer em estar fazendo aquela atividade, aquela profissão, enfim... a gente com 33 anos, a gente também não vai querer fazer. Agora, imagina uma criança... Exato. Uma criança que entra num processo de 6 anos de formação. Exatamente. Só que eu acredito muito que o clube, os profissionais que estão lá, fazem com que esse ambiente seja favorável para que o menino sinta prazer naquilo. Só que, ao mesmo tempo... Só que tem um outro lado também, né? Tem outro lado da família. E os profissionais, às vezes, nem controlam. E a família... Eu sempre falo, hoje, de fato... a família precisa cada vez mais entender os processos que envolvem o jogador de futebol e o processo formativo do atleta. Com certeza. Porque a família precisa entender da parte técnica, da parte tática, da parte física. Com certeza. Porque o atleta fica 2 horas no clube, depois fica 22 horas em casa. dentro de casa. Da parte nutricional, da parte de entender que, de 6 a 13 anos, o menino está numa fase sensível de aprendizado e que ele é criança. Exatamente. E aí pega o filho, o menino teve uma carga no clube, bota num personal e às vezes não sabe nada contra o personal, até porque eu sou professor, mas dependendo daquela carga que ele está tendo naquele dia, foi a mesma carga que ele teve no clube. E será que aquilo está sendo benéfico para a formação do atleta? Pode estar concorrendo, né? Exatamente. Então a família precisa entender essas variáveis para que de fato esse atleta também consiga se desenvolver, se capacitar e ele esteja inserido não somente no ambiente do clube, mas no ambiente dentro de casa para que ele possa estar performando. Porque certeza. Tem também o aspecto, né, ainda da questão financeira que o futebol, digamos assim, impõe. É uma profissão, né? Rafa. Porque hoje, por exemplo, para algumas pessoas foi uma mudança de realidade. Sim. E para muitos, esse sonho está ligado a isso. Né? A mudança de realidade, de você, digamos assim, ascender, de você, né, ter, né, um poder financeiro melhor, para você poder, né, usufruir de coisas melhores. E aí, às vezes, foi o que você falou, a família, né, porque o clube ele vai criar um ambiente amigável para que esse atleta ele seja desenvolvido. O atleta, com certeza. Certo. Mas, às vezes, a família, né, coloca uma pressão exacerbada em que um menino de 6, 7 anos, da idade, né, de 6 a 13 anos, que ele se torna, digamos assim, o ticket da loteria, exatamente, né, para essa família. E aí, cara, foi o que a gente falou. Podem ter diversos problemas nesse caminho, né? E outra, ele pode perder toda a motivação, pode perder toda, digamos assim, a vontade de estar ali. E, entende? E essa pressão vai acabar com... Não é o sonho dele, às vezes. Não é nem o sonho dele. É o sonho da família. O Gabriel deve ficar extremamente louco quando a pessoa fala assim, meu filho tem 10 anos e, cara, ele tem que ficar forte. Então, ele tem 10 anos. Essa semana eu fui perguntado disso, assim, um amigo chegou pra mim e perguntou, falou assim, cara, tem um amigo meu que ele tem um filho de 12 anos e só que o menino, sabe, parece que não desenvolve, assim, tu vê o braço do menino não tá desenvolvido, o menino não tá com a perna forte e tal. O que a gente pode fazer para gerar hipertrofia no menino? Aí eu falei, quantos anos ele tem? Ele falou, 12 anos. Eu falei, então, não é para ele ter hipertrofia nessa não idade. Tá? Ou se ele tiver, assim, que seja num processo natural, porque ele tá pulando
árvore, ou tá jogando futebol, exato. ou treinando. Desenvolver repertório motor, né? Seja desenvolvendo repertório motor, assim, faz hipertrofia cerebral, assim. Porque eu acho que é isso, a galera às vezes dá uma bitolada com relação a isso de querer... Falta informação ou a galera só não busca informação? Não, é buscar, Rafa. É buscar porque o podcast está aqui. Todas as informações hoje em dia em relação às questões do desenvolvimento, da parte física, são mais difundidas, técnica, né? Tudo hoje em dia, a mídia, né? A internet, a gente tem acesso a tudo. O que falta mesmo é a pessoa. Eu tenho um filho que joga bola. Legal. Qual é o modelo referência que eu quero para o meu filho? O modelo é esse aqui. O que eu tenho que fazer para seguir esse modelo? Isso. Tem o caminho, tem a construção. Sim. E acho que assim, um outro passo complementar a isso, né? Primeiro, assim, quem que é o meu filho? Né? Porque eu não vou correr mais rápido que o Bolt. É biologia isso, assim, não dá para eu lutar contra isso. Então, tem atleta que não vai passar de 34 km por hora de velocidade máxima. E não adianta eu treinar velocidade 7 dias na semana, 365 dias no ano com esse cara. Eu não passava de 25. Tem gente... E aí assim, esse Vou cara... nem falar nada, que eu não passava de 15. E aí, esse cara não passa de 30 km por hora. Vamos supor, vai ser lateral no jogo? Que existe velocidade? É impossível, entendeu? Então, logo ali no começo, já tem que tentar ser pensado outra coisa, identificado e pensado outra coisa para esse atleta. E isso é uma coisa interessante. Eu já fiz algumas seletivas, né? Por vários lugares do Brasil. Joelho? Campeonato. Foi joelho. Não, seletiva que eu tô falando da gente organizando. Não. Um atleta. Vamos voltar à realidade aqui. Mas avaliando, né? Já fui, né, para diversos campeonatos, já organizamos diversos campeonatos. E, cara, eu vejo uma coisa que é assim. A família coloca na cabeça e uma ideia, né, que fica fixa da posição do atleta. Em que exatamente entra o que você falou. Às vezes o atleta não tem nem a característica fisiológica para aquela posição. Mas está na cabeça da família que ele tem que ser atacante. E às vezes nem técnica, né? Mas tem que ser camisa 10. Não, exato. Então aí você vai conversar com a família ou vai conversar com esse atleta e aí vai falar, o teu biotipo, a tua característica, não é para essa função e tal. Mas, cara, e é isso, né? Porque aquela verdade absoluta acabou. A gente ia fazer uma avaliação, aí a gente tinha 400 pessoas que iam fazer essa avaliação. Sim. Chuta quantos atacantes tinham? 396. E é engraçado que tem várias histórias de atletas profissionais que viraram, que eles falam isso, né? Que às vezes foram participar de seletiva, tinham 40 atacantes, tinham 45 vagas e eles foram para lateral. E aí o cara virou. Eu já vi várias histórias assim. O Vitor Hugo chegou no Flamengo como zagueiro. O Vitinho. Vitor Hugo, profissional. Vitinho que tá no profissional. Mas eu acho que eu conheço um que é assim mais emblemático, que era zagueiro e depois foi atacante. Adriano, né? Adriano. Lateral esquerdo. Lateral. Adriano, lateral. E eu acho que na base, se tratando, né, até o cenário que a gente está falando, no contexto, para mim o atleta, logicamente, ali entre 6 a 13, 14 anos, quando passa um pouquinho, já começa a especializar um pouco mais, né? Já começa a entrar num processo muito mais competitivo. Cara, o atleta, da mesma forma que ele precisa estimular o repertório motor, ele precisa também das vivências em outras posições. Que isso gera uma capacidade dele de cognitiva, com técnica, toda certeza. Que isso é muito para o desenvolvimento do repertório dele, técnico, do repertório tático, do repertório para poder ter tomadas de decisões dentro do jogo. Quanto mais ele tiver essa vivência, perfeito. Melhor pro desenvolvimento né? E a gente sempre falou o seguinte, para todos os atletas que faziam esse tipo de seletiva, né, faziam isso, cara, experimenta. É isso aí. Vivencia, muda de posição, vai para outra. Mas às vezes o pai e a mãe estão com aquela ideia ouvido, que aí falam o seguinte, filho é atacante, ele não passou no processo seletivo porque colocaram ele numa outra posição. E aí eu respondia, talvez colocaram ele numa outra posição porque atacante não fosse a posição dele. Exatamente. E você tem que... né? A gente tem que analisar isso, né?
Mas acho que é como você disse, assim, muitas famílias acabam... eu acho que o sistema, né, que a gente vive acaba gerando a ideia na família de que se você tem um menino que está chutando uma bola ali com um pouco mais de talento, de repente ele pode ser a salvação, digamos assim, da família. E aí já imputa no menino o sonho de ser jogador, de ser atacante, camisa 10. Porque é onde a gente vê o destaque, né? Exatamente. Onde, digamos assim, a gente vê o 0.0001 que deu certo. Exato. E aquele modelo ali que eu vou seguir. E aí fecha o olho para outras coisas e tem dificuldade, assim. Mas se é difícil explicar sobre posição, imagina explicar que o menino não vai desenvolver força. Perfeito. É mais difícil ainda. Não, pra é isso... difícil explicar dentro do clube. Então, para isso, vocês que estão nos assistindo, fiquem conosco no podcast, né? Que a gente vai trazer aqui, como o Gabriel, diversos profissionais do clube, né? E Com diversas certeza. áreas, para que vocês possam, né, ter informação Acesso. e assim, né, dar uma oportunidade melhor para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, para sua sobrinha, né? Para pessoas que vocês queiram que sigam nessa caminhada, né? E uma coisa legal falar também, até para os professores, né, das escolas Flamengo, a gente falou muito aqui, Rafa, de métodos, falou de programas, de ferramentas, e na nossa formação, né, na nossa educação continuada que a gente tem para os professores da escola Flamengo, o Gabriel deu uma aula, né? E essa aula está gravada na plataforma e lá passa muito, ele retrata muito as ferramentas, as planilhas de controle. A gente falou um pouquinho de microciclo, como é feito esse microciclo. Lá na aula dele tem todas essas informações lá que o professor pode acessar e buscar essa informação. Não, perfeito, porque certeza. A gente tenta fazer, né, melhorar o nosso segmento. Né? A gente acredita que, né, com um segmento melhor, com mais informação, a gente vai ter também, digamos assim, até mais atletas para municiar o Flamengo. Porque no Com final, certeza, sem no final, né, tem muitos que estão na escola exatamente buscando isso. Então, se a gente prepara melhor, né, se a gente capacita o nosso professor, né, ele vai estar ali mais apto para identificar e também para lapidar um atleta que tenha qualidade, né? Com certeza, um ambiente mais confortável, né, para o atleta se desenvolver e chegar no clube já também dentro de uma metodologia, né? Dentro de uma metodologia já que ele sabe a linguagem, né? Porque eu acho que deve ser uma coisa muito, digamos assim, hostil, né? Imagina, o Gabriel, ele teve oportunidades e teve estágios, né, em outros clubes fora do Rio de Janeiro, que ele saiu da zona de conforto dele, em que ele foi, por exemplo, para o Atlético Mineiro, né, teve lá a oportunidade, cara, foi para uma outra cidade, uma outra cultura, né, e depois para Santos, né? Cara, imagina também o garoto que vem, né, ou a menina que vem, tipo, sei lá, de Palmas, né, de Rio Branco, que vem para um processo seletivo aqui, sabe? Com certeza. O que mexe na cabeça, né? Além do seguinte, por exemplo, a gente estava falando da parte fisiológica, mas a alimentação ela tem uma parte preponderante nisso também. Com certeza. Né? E aí, imagina, ela tem uma alimentação completamente diferente na região dela, vem para cá com uma outra alimentação. Entendeu? Então tem várias coisas assim que... Muitas influências, né? Exato. Por isso que o Gabriel falou também da questão de você, né, ter uma comissão técnica, ter... Um segmento. Com certeza. Eu gosto de falar sempre que o trabalho que a gente faz com o atleta, eu acho, dentro do clube, como o Leonardo citou, né, antes, é um trabalho complementar. Porque, na verdade, o trabalho principal é do atleta fora do clube. Perfeito. Porque é onde ele vai ficar 20 horas. Vamos supor que ele fique até 4, já tá talvez dobrando, às vezes, o tempo que o atleta vai ficar no clube. Né, conforme a categoria, né? Só que, por mais que ele fique ali muito tempo, a gente dê todo o suporte, todo o staff, toda a estrutura, gere todo um ambiente confortável para esse desenvolvimento dele, é fora dali que a gente, né, não vai saber se ele descansou 8 horas nessa noite, e aí é onde ele tem os picos, né, hormonais que vão se desenvolver, que vão ajudar, né, exatamente na recuperação, no desenvolvimento de força e por aí vai. Será que esse cara, né, se nutriu bem, se hidratou, e aí pode ser aquela cãibra que a gente vê no jogo, ou pode ser... Às vezes eu já vi um atleta desmaiar num treino por causa de desidratação, caso de desidratação grave. Então, será que esse cara está bebendo água, está se hidratando? Né? Será que ele está se alimentando? Será que ele está comendo bem? Será que ele sabe o que ele tem que comer? Né? Então, será que ele está feliz? Será que ele dormiu? Sabe? São coisas. Será que ele está estressado? Ele brigou com alguém?
Porque são coisas que eu acho que a gente não traz. Alguns conhecimentos de outras áreas, por exemplo, quando você vai dar um personal, acho que você tenta trazer mais, né, o cliente ali e fazer esse atendimento mais individual mesmo. Então, você leva em consideração esses aspectos. E acho que quando você vai para o esporte, que é principalmente coletivo, você descarta um pouco essas informações que, na minha concepção, são tão ou mais importantes do que ver quanto que o cara correu no GPS. Sabe? Porque é um treino de velocidade. Eu vou expor aquele cara a um percentual X, 90%, 95% da velocidade máxima dele. Esse cara está desidratado, não dormiu, tem 3 dias acusando dor e brigou com a namorada. Será que isso vai fazer diferença no treino dele? Positivo ou negativamente? E eu acho que assim, a gente pouco considera isso hoje, dentro dos clubes de um modo geral, dentro do esporte de um modo geral. E eu acho que faz toda a diferença a gente ter uma visão mais holística do atleta. A gestão humanizada, né? Perfeito. Gestão humanizada. Com certeza. Perfeito. Todas as variáveis ali que estão influenciando. A gente tinha feito uma pergunta pro Gabriel, mas como a gente vai perguntando coisas em cima assim, a gente tava falando do mapa de calor, lembra? Foi da termografia. A gente tava falando do mapa de calor, cara. Nem falamos da termografia. É porque tá bom, Exato, é isso mesmo. Fluiu. Então, a termografia é uma avaliação onde a gente consegue aferir basicamente a temperatura que está na região de membro inferior dos atletas. E isso tem uma correlação, né? A gente tem 5 sinais que são cardinais da inflamação. E o primeiro deles é o calor. Então, quando a gente está passando por algum processo pró-inflamatório, né, ou anti-inflamatório, a gente tem o calor manifestado no corpo. E aí, quando a gente tem esse processo, por que acontece o calor? Porque para a regeneração tecidual, para essas primeiras fases de reparação, né, numa visão micro, a gente tem um aumento muito grande de metabólitos na região. Então, pela segunda lei de Newton, que é a lei o enunciado de Kelvin Planck, que é a lei da entropia, a gente tende a um aumento de entropia e aumento de organização tão grande dentro do sistema que movimento vai gerar calor, porque a energia ela não se perde, né? A energia ela vai mudar de função e vai se dissipar. Então, esse movimento gera calor. Nisso, se eu tiro uma foto de uma câmera termográfica equipada, né, cara, mas equipada para ver o calor, que está aqui em tudo, só que a gente não consegue ver por conta do espectro ultravioleta da emissão de onda, vem num raio que não é observável ao olho humano. Uhum. Então, quando a gente tem um equipamento que é capaz da gente poder visualizar dessa forma, a gente começou a utilizar isso no esporte. E vem do meio militar, porque os tanques de guerra, né, quando vão invadir regiões que são, né, adversárias, eles têm esse termograma neles. Legal, que é justamente para identificar se tem alguém que vocês estão guerreando com, que aquele país está guerreando contra ou não. E aí essa adaptação foi feita e aí a gente utiliza no esporte de alto rendimento. Então a gente consegue ver, por exemplo, baseado nas imagens de anterior, posterior, adutor de coxa dos atletas, se está mais desgastado, se está menos desgastado, se tem uma tendência, se está mais quente, será que é mais fadiga, se está mais frio, será que já está com um processo inflamatório um pouco mais avançado e ali já está presente um edema, alguma coisa assim que pode atrapalhar o rendimento. E aí a gente sempre cruza com outras informações. Então, eu pergunto para o atleta como é que ele está se sentindo, se está estressado, dormiu, sono, dor, faço a imagem de termografia, vou ver os dados de GPS do último jogo. Você cruza todas as informações. Vou ver os dados da semana, da última semana, e aí é isso, assim, tentar mapear mesmo o atleta, sabe? Eu acho que... Só que pensando em repertório, em diversidade. Eu acho que você pegar diferentes, né, formas é melhor para você E geralmente de quanto tempo, Gabriel, que é feito, por exemplo... A termografia? Exato. A imagem de termografia a gente mantém na rotina de pós-jogo dos atletas. Então, ou a gente faz em 24 ou 48 horas, que são os picos inflamatórios, né? Ou de dor e de fadiga. Então, ou a gente faz periódica para os atletas que estão no departamento médico. Então, se o atleta está lesionado, principalmente se for uma lesão muscular, que a gente consegue, por ser uma região maior, né? Então a gente consegue ver melhor na imagem de termografia. Aí a gente faz diariamente para poder acompanhar essa curva, né? Porque, de repente, um atleta tem uma lesão, um estiramento grau 1 de anterior de coxa, vamos supor.
E aquela lesão demoraria 10 dias para ele retornar para o campo. E ali no 6º dia, na termografia, a gente observou que de repente ele está com uma curva boa, está recuperando bem. Pô, será que não dá para a gente acelerar 1, 2, 3 sessões desse atleta? E aí vai para a reunião no dia seguinte, todo mundo, médico, e aí vem as outras informações, né? Exatamente. E aí a gente vai cruzar ali e tomar uma decisão que seja melhor para o atleta, para o clube, né? Mas basicamente a termografia é isso. Top! Aula! Basicamente. Você que é estudante de educação física, né? Professor que tem interesse, né, de aprender um pouquinho sobre fisiologia, por favor, assista esse podcast que você vai praticamente sair formado. Exatamente. Ele falou alguns termos técnicos ali que eu tô anotando mentalmente para depois, eu pesquisar, né? E aí, pô... Não, ele vai lembrar, porque ele lembrou da termografia no papo que a gente lembrou da termografia. Vou lembrar ali. Entendeu? Gabriel, seguinte, a gente tem alguns quadros aqui, tá? Que a gente tá introduzindo. Leonan participou, né, da última vez, gostou, tá? E aí a gente vai fazer, né, com você. A gente tem 2 quadros, tá? O primeiro é o bate-pronto. Então são algumas perguntas que eu vou fazer. E aí aquela coisa, bate-pronto, entendeu? Tá. Perguntei, falou. Show? Beleza. Precisa ficar nervoso, assim, tranquilo. Você quer ser treinador ou fisiologista? Tem isso. Ele já respondeu isso. Já respondeu. Mas vamos lá. Ó, primeiro, então, um ídolo. Um ídolo jogador do Flamengo. Não, um ídolo no esporte, um ídolo no geral. Cara, um ídolo na vida... acho que o Michael Jordan. Michael Jordan? É. Boa. Peguei do esporte. A gente tava falando do filme Air Jordan. Que a gente... Eu ainda não assisti o Air. Cara, quero assistir. Tá na plataforma da Amazon, né? E, cara, sensacional. Filmaço? Filmaço. Sensacional. Eu sou muito apegado a essa mentalidade, eu acho, de campeão dele, assim, né? Eu acho que ele tinha uma mentalidade, assim, né, de atleta, acho, de superação, sabe, que então, me encanta muito. Tem uma coisa da mãe dele falando sobre o que ele será, que é muito sobre a mentalidade, fala muito sobre a mentalidade dele. Tu assistiu? Não. O Air Jordan, não. Ainda não assisti. Ainda não vamos dar spoiler, não. Cara, porque é sensacional. E a atriz que faz a mãe dele, a Viola Davis, é, tipo... Fenômeno. Ela é fenômeno, assim. Então, cara, o filme é filmaço, assim. Top. Tô quase dando spoiler. Não pode. Não faça isso. Vamos lá, então, pra segunda. Momento mais emocionante com o Flamengo. O momento mais emocionante com o Flamengo foi o título, acho, brasileiro, com o Mário Jorge, lá em Volta Redonda, 2021. Aos 43, gol do Pet. Dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto. Lembra? Não, eu lembro muito. No dia 11 de agosto, pode comentar? Pode. No dia 11 de agosto, se eu não me engano, foi o primeiro jogo da final. A gente perde São Januário, se eu não me engano, 3-1. Foi. E aí a gente entra no vestiário, assim, tá todo mundo muito cabisbaixo, né? Triste. Aquela coisa de, perder uma final de Brasileiro, né? E que a gente tem Pra um maior rival. E a gente tem uma campanha, assim, incrível, batendo em todo mundo e jogando bem, assim. E aí o Juninho, não sei se ele vai contar isso quando ele vier aqui. Juninho, ele entra no vestiário assim, batendo e falando: meu irmão, se tem alguém aqui que acha que tá perdido, que não sei o que, pode tirar essa camisa, pode sair, porque a gente vai virar, que não sei o que, sabe, com umas falas assim, bem, bem emotivas, foi bem legal. E aí no dia 16, aí a gente fica aqueles 4, 5 dias ali no clube, aquela angústia, né, cara? Aquela expectativa e a psicologia fazendo material para os atletas, todo mundo naquela coisa assim. E a gente vai pro jogo e aí, já vai pro intervalo com 3-0 pra gente. E aí, foi fenomenal aquele dia, assim. Eu tava recém-chegado no clube, tinha chegado em maio. E aí, já viver isso em agosto, foi bem legal. Eu tinha uma identificação com os meninos, consegui construir esse laço, assim, com o grupo. Foi muito especial pra mim, foi bem especial. Legal. Acho que o Mário também falou desse momento, né? Falou. Não, acho que foi o momento da Copa Nike, não foi, não? Acho que ele falou 3 momentos. Ele falou Copa Nike, falou... Votorantim.
Acho que falou Copa Nike. Não. Copa Nike é brasileiro 17 e a vitória dele contra o Curitiba. Que foi pelo profissional. Não tem como, com certeza. Muito legal. Ó, um gol inesquecível. Gol do Pet de falta. Qual Pet? Gol do Pet de falta contra o Vasco na final do estadual. Você lembra onde você tava? Lembro onde eu tava. Tava no sofá, tava na minha casa, sentado no sofá assistindo o jogo com meu pai. Eu também, exatamente. Tem de que ano, Gabriel? Eu sou de 94. Isso aí. Um sonho. Um sonho. Ser professor. Que eu acho que eu já realizo. Eu já me sinto médio realizado. O sonho. Eu vivo o sonho. Exato. Não, e quem viu esse podcast tá vendo. Tá vendo. Com certeza. Tá vendo. Com certeza. E um título. Acho que já o título foi o brasileiro, foi mais especial. Assim, o da Copa do Brasil também foi muito legal nesse mesmo ano, né? Que aí, por consequência, veio a Supercopa. Mas o do brasileiro foi muito especial. Por ter sido o primeiro, eu acho, nacional. Acho que todo o ambiente mesmo que estava no entorno. Beleza. Ó, aqui a gente vai para o nosso outro quadro. Ele chegou um pouco antes, né? E talvez ele já tenha pensado em algumas coisas. Então eu vou mudar aqui algumas coisas aquele improviso também, entendeu? Então surpresinha. A gente tem agora o nosso quadro, tá? Universo Rubro-Negro. A gente inspirado aqui no universo Marvel, né? Naquela coisa, né, de multiverso, de vários... Né? Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui, situações hipotéticas aqui para ele responder. Beleza? Mas eu vou dar uma mexida aqui, porque como ele, né, assistiu, vamos ver, tá? Ó, você prefere ter jogadores com uma resistência incrível, mas com menos força física, tá? Ou jogadores com uma força física impressionante, mas com menos resistência? Depende da posição. Cara, que eu gostei do improviso do Rafa, cara. Não, mas eu acho que se a gente puder caracterizar a resistência como uma manifestação de força, eu prefiro o cara que é mais forte. Então, mais forte. Show. Vamos aqui para a segunda, hein? Se você pudesse convidar um jogador de outro esporte para treinar com o time do Flamengo, quem seria e por quê? Eu sei quem. Um jogador de outro esporte para treinar com o Flamengo? Michael Jordan. Com certeza, né? Com certeza. Esse daí ia botar uma mentalidade ali. Com futebol ou com basquete do Flamengo? Não, com futebol. Com futebol do Flamengo? Com futebol. Mesmo ele treinando ali, não, cara, com certeza, esquece. ele ia colocar uma mentalidade Influenciar, acho que que podia só dar uma palestra, né? Já é. Vamos lá. Se você pudesse viajar no tempo e assistir a um treino ou partida do Flamengo em qualquer época, qual seria o momento que você escolheria? A final do Mundial de 81, com certeza. Contra o Liverpool. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Acho que de todo flamenguista. Não foi isso aqui, não. Acho que o Mário falou da Libertadores do River Plate, não foi? Foi. Não, eu acho que eu escolheria o Mundial. Acho que é mais importante. Não, acho que eu escolheria o Mundial. Eu acho que aquela... Né, a gente conversando com a Adílio algumas vezes, ele fala que os caras não estavam nem preparados para o que aconteceu, filho. Os caras passaram o trator, não estavam nem preparados. Eles achavam que ia ser uma coisa assim, uma facilidade. Veio do nada aí, ó. 3. Foi uma data assim... Foi fenômeno. Vamos lá. Você prefere enfatizar mais os treinos de resistência ou treinos de velocidade e agilidade? Velocidade. Eu gosto mais. Gosto mais. Porque te dá mais ações durante... Acho que é só por característica. Uma das outras coisas que me levou a trabalhar com o esporte de alto rendimento é justamente ver o atleta chegar nos seus níveis submáximos. Acho que por isso que eu fui gostar tanto de fisiologia, assim, porque eu gosto de quantificar, eu gosto de ver o atleta rendendo ali. E o treinamento de velocidade é isso, é o atleta batendo 37 km por hora. Tu vê aquilo acontecendo ali. Então eu acho que me prende mais do que um treinamento de resistência. Beleza. Se você pudesse escolher apenas um atleta para treinar
o resto da vida, qual seria? Um atleta do Flamengo? Do profissional? Ah, tá. Aí é com você. Cara, eu vou escolher o Vitor Hugo, que a gente comentou agora há pouco, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vitinho nesse grupo da Copa do Brasil e do Brasileiro. E, cara, o Vitor Hugo é um atleta excepcional, assim. Um ser humano do bem, um menino extremamente inteligente. Cara fenomenal, espetacular. Merece tudo que viveu e que tá vivendo, assim. E desejo todo sucesso pro Vitinho. O Vitinho é incrível. Atleta. O Vitinho é incrível. Legal. Ó, Gabriel, eu queria te agradecer a presença aqui. Cara, agradecer demais ao papo que a gente teve. Muito bom. Tá? Muito bom, meu. Não vou esquecer de novo do nosso presente do convidado. Que isso, tem até presente. Tá? Tem presente, tá? Então, aqui um super presente Porra, pra você, obrigado, tá? Que a Rafa. gente preparou aqui pra você, tá? Porra. E esse presente que o Gabriel tá ganhando aqui está disponível, né? No nosso e-commerce, no nosso site. Então, para você que quer adquirir também, né, esse super corta-vento, né, ou outras peças, só acessar lá o nosso site escolaflamengo.com.br e ir no loja, tá? Que aí você vai ver todos os nossos produtos lá. Já vou até né? vestir. Exatamente, aí. Tá vendo? Aí amanhã já tá no Mas clube, já com esse tá. casaco no ninho, Já sabe Que assim. ó. aula que tivemos aqui, hein, Rafa? Exato. Pô, E, cara, e vai ser legal, porque conforme a gente vai chamando o pessoal aqui, todo mundo vai... Aprendendo um pouquinho, Não, e trajado entendendo. também de escola Flamengo Exatamente, lá dentro, né, cara? exatamente. Com certeza. Vai Todo todo mundo mundo de daqui a Mengão. pouco tá de escola do Flamengo lá no ninho. É isso. Gabriel, com pô, certeza. satisfação imensa. Sabe que eu tenho um respeito e admiração muito grande por você. Pô, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que Papai do Céu continue iluminando tua trajetória. Tu é um cara, mais do que nunca, a gente viu aqui o quanto você tem embasamento para poder falar sobre fisiologia, falar o que de fato você ama fazer, né? E parabéns, cara, pela sua trajetória, pelo seu caminho. Eu mesmo não sabia que você tinha passado tantos clubes assim. Mas parabéns, cara. Ó, Sucesso você sempre. não sabia, mas nossa diretora sabia, tá? Tá aqui, ó. Todo o currículo do Gabriel. Que isso. Tá, nossa diretora aqui, diretora ó. é um fenômeno. Nossa manda diretora bem. aqui. Tudo. Gabriel, cara, então deixa uma mensagem, né, pros professores que estão nos assistindo, pros alunos, né? O que você daria de conselho para as pessoas ou que querem, né, trabalhar com futebol, ou que querem ser jogadores, né? Um conselho para eles. O que você poderia falar para eles? Eu acho que, como toda criança que gostou de futebol, eu, por exemplo, jamais imaginaria estar sentado aqui hoje num podcast representando um departamento do Flamengo, sabe? Então, acho que acreditar no sonho. Não imaginava em momento algum que eu sairia de Petrópolis, ia me formar na UFRJ, ia passar por esses lugares que eu passei e concluir esse sonho, assim, concluir e iniciar essa etapa no Flamengo, né? E passar por tudo como eu passei de forma tão especial. Com pessoas tão especiais e conseguindo botar em prática muito das minhas ideias, assim, com bastante autonomia, com bastante liberdade para trabalhar. Então, acho que o principal é acreditar no sonho, acreditar no que você se propõe a fazer, que você escolheu. Acho que sempre que a gente acredita e que a gente acorda cedo, trabalha e não atrapalha ninguém, a gente pode chegar lá, né? Tá Nada mais é por perto. acaso, né? Nada é por acaso. E aí a bola bate na trave e entra. É isso. Perfeito. Ó, e como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais para aprender um pouco mais? Você compartilha, né, tua vivência Sim. também. Com certeza. Meu Instagram, @Gabriel Gazzoni, ou LinkedIn, Gabriel Gazzoni dos Santos, também pode me acessar lá e pode mandar mensagem, trocar ideia. Eu vou ser super receptivo e estou sempre disposto a conversar. Perfeito. E você, Leonan Casale, aonde que o pessoal pode, né, assistir um pouco mais? Eu sei também que você, né, fornece muita informação, né, troca muita informação com todo mundo. Meu perfil, né, pessoal é o Leonan KP, Leonan com M no final, letra K e letra P. E também tem um perfil profissional onde tem cursos, né, e onde a gente dissemina e fomenta informações sobre o futebol, que é Cursos de Futebol, lá no Instagram também. Perfeito. Mais uma vez agradecendo ao Gabriel e agradecendo a você que está nos assistindo, né, que já compartilhe, né, e curta esse episódio, né, que envie para todas as pessoas, já seja inscrito aqui no canal, né, e
que se você também quiser adquirir qualquer produto Escola Flamengo, só entrar no nosso site, tá? E minha diretora, eu esqueci alguma coisa ou não? E as redes sociais. Tá vendo? Da Escola Flamengo. Não posso esquecer. Então, se você não é inscrito ainda nas redes sociais da Escola Flamengo, então no Instagram, @Escola Flamengo, tá? No YouTube também, youtube.com.br/Escola Flamengo Oficial, é isso? Escola Flamengo só. Beleza. Se inscreve também e no TikTok também, estamos lá. No TikTok. Vai ter dancinha? Vai ter dancinha. Tem dança, tem dança, tem lance, tem tudo, cara. Tem tudo lá. Então, já confere aí, galera, tá? E muito obrigado e até a próxima.